Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, hoje eu vim trazer mais um vídeo para mostrar para os irmãos a adulteração que eles fizeram desde lá de trás, né? Esses caídos vêm mudando, né? As coisas, as nossas escrituras, que a gente sabe, né? E vem mudando tudo a palavra do nosso Pai. Meus irmãos, eu queria deixar aqui um versículo, depois os irmãos, se puderem, né, dar uma lida, é no livro de Mateus, né, você vai colocar Mateus 1:23. Eu vou ler aqui, está escrito assim, ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Pai conosco. Eu sei que algumas Bíblias vocês vão ver lá escrito Deus, mas o Messias, quando ele veio, ele falou assim, olha, quando quiser orar, né, entre no recôndito do seu quarto e ore em oculto, né? E ele fala assim, ao Pai chamai de Pai. Então ele já fala que é pra gente chamar o Pai de Pai, não de Deus, porque Deus existe vários. Mas eu sei que é muito difícil o pessoal que está começando agora, né? Se habituar a trocar esse nome, né? Mas não tem problema, com o tempo, o passar do tempo, vocês acostumam, né, a chamar o Pai de Pai. Então, meus irmãos, vocês entenderam aqui, ó, o anjo falou para a virgem que ela ia dar luz a um menino, né, e nele colocará o nome de Emanuel. Só que tá tendo uma controvérsia. Que controvérsia é essa? Se vocês olharem no versículo abaixo, Mateus 1:24, já muda a situação, coloca assim, tá assim. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Aqui Senhor é Baal, tá? Então, como o anjo do Pai lhe ordenara. E recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz do seu filho, e o seu primogênito, e nele pôs o nome de Jesus. Mas espera aí, se o mesmo anjo que foi até Maria pediu para que ela colocasse o nome do filho que ela ia ter de Emanuel, por que essa controvérsia no versículo abaixo para colocar o nome de Jesus? Meus irmãos, quando o Messias estava aqui na Terra, a letra J não existia. Não existia a letra J do calendário. Não existia. E o que acontece? Acontece o seguinte, que por volta do ano de 450, por aí, quando o Messias morreu, o que aconteceu? Foi colocado no calendário a letra J. Então, você se pergunta, se a letra J não existia, por que colocaram o nome de Jesus? Aqui nota-se que teve uma adulteração nas escrituras. Todo ano você vai comprar uma Bíblia, você vai ver assim, Bíblia atualizada e redigida. Então, por que atualizada e redigida? Porque eles descobrem que a gente descobriu a verdade e eles tentam camuflar. Meus irmãos, eu vou contar uma historinha rápida aqui, né? Mas depois, se vocês quiserem entrar no vídeo dos irmãos, eu vou deixar os canais abaixo. Vocês dão uma olhada lá que, se eu não me engano, no canal do irmão Robert tem falando sobre isso. Constantine, na época, ele estava para perder uma guerra. É mais ou menos essa história, tá? Vou contar assim, rápida. Ele estava para perder a guerra, ele tinha poucos homens
para lutar contra milhões de homens, né? E aí, o que aconteceu? Azazel apareceu para ele, né? E preparou o escudo deles para que ele ganhasse a guerra. Mas em troca disso, ele queria que Constantino fizesse para ele um presente. E qual era esse presente? Era uma coroa. Constantino batalhou, ganhou a guerra e foi lá e fez uma coroa para ele, para Azazel. Essa coroa está escrito assim: Jesus Christ Filho Dei, que quer dizer, traduzido, Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você pegar esse nome, Jesus Cristo Filho Dei, e fazer a somatória das letras, vai dar o número 666. Quando Azazel ganhou essa coroa, a partir desse momento, ela começou o quê? A pegar a história do Messias para ela, porque ela sabia que de alguma forma ela iria dominar a terra. Eu não lembro bem que passagem Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se caso eu não achar, depois os irmãos podem procurar com calma ler Apocalipse, porque ele é curtinho, não é grande, né? Deixa eu ver se eu gravei aqui. Eu acho que tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não tô achando, irmãos. Para não ficar comprido o vídeo, depois, se eu achar, eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Mas eu vou explicar. Aqui em Apocalipse tem uma passagem que eles falam assim, ou se os irmãos souberem, pode colocar aqui na descrição embaixo. O que fala essa passagem? Ela fala assim, que muitos adorarão a besta. Adorarão o nome e a imagem. Outros adorarão somente o nome. Meus irmãos, se a gente sabe que Jesus Cristo, Filho Dei, esse nome que está na coroa que os papas usam até hoje. Se você colocar fazer a soma dos números, vai dar 666, que é o número de um homem, que é o número da besta, certo? Então, o que acontece? Azazel, ele, como é que eu posso explicar? Ele conseguiu enganar as pessoas com esse nome. A Igreja Católica, ela usa esse nome, que é Jesus, e a imagem. Você pode olhar dentro das igrejas católicas, tem a imagem de Jesus, e tem a imagem, e tem o nome de Jesus. Agora, tem um outro porém. Tem alguns espiritismos que usam a imagem de Jesus e o nome, e tem outros que só usam o nome. E o povo evangélico também é assim, eles usam o nome, pra lá, Wendy, peraí, minha gatinha, de novo. Ele usa o nome, que é o nome de Jesus. E você vê, eles enganaram a todos, desde lá de trás, desde lá dos princípios que Azazel começou a fazer essas presepadas, pegar a história do Messias como se fosse a dela, e ela manipulou a humanidade toda. Eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem, né, isso daí, mas, meus irmãos, tem muitos vídeos, estudam, vão atrás, buscam. Por isso que lá em Apocalipse também fala assim, quer ver? Eu acho daqui, eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Lá em Apocalipse, deixa eu pegar aqui o versículo que tá aqui. É aqui, ó, versículo 18, capítulo 18, versículo 4. E eu ouvi uma voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularão até o céu,
e o pai se lembrou das iniquidades dela. Então, aqui o próprio pai já fala para a gente sair dela. Sair do quê? Da onde? Das religiões. Meus irmãos, o sistema, eles vieram para enganar. Eles vieram para manipular, para ter vocês sob controle. Agora, se você é uma pessoa livre, você ama seu próximo, você ajuda seu próximo, certo? Você cumpre as palavras do Pai, você leva a verdade que nós aprendemos até hoje e que daqui a uns dias vai ter um despertar muito maior, meus irmãos, muito maior, né? Todos, os quatro cantos da terra vai poder saber a verdade e aí fazer suas escolhas. Então, meus irmãos, não precisa ficar dentro de templos. Os pastores aí, os religiosos, eles cobram dízimos, ofertas, eles falam para vocês dar o tudo. E muitas vezes vocês na sua casa não tem nenhum pão para comer, enquanto eles estão aí voando de jatinho, tendo uma mesa farta de comida, comprando fazenda, tendo seguranças, construindo bunkers. Sabe, meus irmãos, é para parar para pensar. A Igreja Católica, o Vaticano lá, com as pinturas de Michelangelo que valem milhões, os ouros, a adornada de pedras preciosas. Lá fala, em Apocalipse fala, né, que ela vai estar sentada diante de 7 colinas, né, adornada de pedras preciosas, vestida de púrpuras, né, e de vermelho, vestido de roxo. Aí fala. Ai, quem usa vermelho e roxo? Tá lá, dentro do Vaticano. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que eles pegam, meus irmãos, e enganam as pessoas nesse sentido. Quanta gente aí passando fome, necessidade. Aí você viu o Rio Grande do Sul, devastou tudo. Outros países aí com muita perca. Parece que a Espanha, agora há pouco tempo, né, também sofreu bastante com as enchentes, perderam tudo, perderam casas. Oxe, não adianta ir lá e fazer uma oraçãozinha no domingo. Ai, vamos abençoar o povo. E lá o Vaticano lotado de dinheiro. Eles têm um banco próprio, com as pedras preciosas deles. Eles não podiam lá ajudar a humanidade? Mas não há interesse em ajudar a humanidade. Como diz eles, nós somos os macacos, nós somos os anjos caídos, eles acham que a gente é um macacos. Você entendeu? Eles tratam o ser humano assim. Toda a classe humana. Sem contar que eles também pensam que a gente é o câncer da terra. Se a gente é o câncer da terra, o que eles pensam? Em ajudar? Não. E sem contar que eu falei do câncer, eles têm a cura da doença. Mas eles se preocupam, eles vão usar isso para colocar o chip no futuro. Quer a cura? Tá aqui, ó, a marca da besta. Meus irmãos, é tanta coisa que eles vão aprontar. E esse ano, se preparem, meus irmãos. Esse ano, a qualquer momento, o cometa pode cair. Vai inundar todos os lugares. Os irmãos têm que ir para lugares, escolher 3 lugares mais altos, principalmente os que moram na praia, né? Nas praias. E quando você vê que o pessoal lá do Vaticano saiu quando teve enchente ou um pouquinho antes e veio para cá, Aparecida ou outro templo aqui em São Paulo, vocês se preocupem, porque é chegada a hora. Tá chegando a hora, meus irmãos. Mas um apelo que eu quero falar para vocês eu fiz 2 vídeos explicando como fazer o armazenamento. Mas eu fiz isso porque nosso irmão Robert, ele pediu para que a gente preparasse 3 meses de alimentos para deixar na nossa casa, para quando tudo acontecer, aqueles que não forem, em qualquer parte da terra vai arrumar alimento, vai achar os alimentos para eles conseguirem respirar e caminhar. Porque nesse período o que ficar vai ter que ajudar as testemunhas. Não é ajudar a testemunha ficando aí do lado da testemunha, não. É indo falar a verdade e fugindo, falar a verdade e fugindo. E quando as testemunhas morrerem,
se eu não me engano é com 1260 dias, aí sim, vocês têm que ir para as montanhas, aonde o Pai preparou. Aí vocês vão estar liberados, aqueles que ficou na tribulação, de levar a verdade, que ficou na televisão para levar, na tribulação para levar a verdade, aí vai estar liberado para que eles entrem no lugar preparado. E os que já estiverem lá, receber esses irmãos de braços abertos, porque eles vieram da tribulação. E eles vão precisar de muito amor e compreensão. Meus irmãos, eu estava vendo o final, o vídeo de The Chosen, que é final de Natal. Então lá, para vocês verem que eles mostram na cara de vocês, e muitos não compreendem. Lá ele mostra assim, ó, que a Maria, ela teve um menino, ela comenta com José que o menininho nasceu muito pequeno. José fala assim para ela: Maria, você quer que eu deixe que a gente coloque o nome dele de Emanuel, como está na profecia? Aí a Maria vira para ele e fala assim: não, vamos colocar Jesus. Meus irmãos, eles estão falando que já era profético isso, já estava na profecia, né? Que era para colocar o nome do Messias de Emanuel. Tá certo, a gente sabe que depois que o Messias foi para o reino do nosso Pai, lá ele ganhou uma outra pedrinha com o nome dele e ainda ninguém sabe qual é esse nome. Mas quando ele estava aqui na terra, foi esse nome que deixou para nós, Emanuel, que é o Pai que está conosco, Emanuel. E as pessoas ainda querem insistir, querem acreditar que é o nome Jesus que vai salvar. Você pode ver, todas as casas têm o nome de Jesus. Muitas casas têm imagem, têm nome, as pessoas gravam no corpo, fazem um monte de coisa. E mesmo os que gravaram e ouviu a verdade e se arrependeu, pede para o Pai, espiritualmente aquele nome já é apagado, tá bom, meus irmãos? Não tema. O Pai, o Messias, ele não veio para os que estão curados, que estão bem. Ele veio para os enfermos. Quantas vezes eu não caí? Quantas vezes eu não voltei no erro? Quantas vezes os caídos não me usaram nas minhas partes mais fracas? E quando eu percebo que eu estou no erro, rapidinho, a luz do Pai acende novamente em mim. Peço perdão e volto. E não quero mais errar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos à porta, meus irmãos, à porta. A gente pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, 2, 3. A gente não sabe. Mas tá para acontecer. Nós estamos numa margem de erro de 5 anos, né? A gente sabe que eles estão falando muito em 2033. Mas se você, por um acaso, for essa data, se você diminuir 5 dias, vai cair em 2028. Hoje nós estamos em 2025. Falta quantos anos? 25, 26, 27, 28. 3 anos e pouquinho. 3 anos e meio. Sabe, eles ensinaram as escrituras que ia ser assim: 7 anos de período que a gente ia ter. Que 3 anos e meio era falsa paz, e 3 anos e meio era a vinda do Messias, que também ia ter os arrebatamentos que eles falam. Mas esse arrebatamento, meus irmãos, é o plano de resgate que o Pai nos deu, só tem esse, não tem outro. E esse negócio de 7 anos, 3 anos e meio é para confundir. Você acha que a gente, 3 anos e meio que vai vir a paz? O povo lá no Oriente se matando, é paz? É paz? Não é paz, nem um pouco, não é paz, né? Então, é isso que eu quero que os irmãos reflitam, pesquisem, vai buscar, sabe? Entra no canal dos irmãos que eu vou deixar aqui, entra no canal do irmão Robert, começa a assistir o vídeo lá de trás. Ele veio aos pouquinhos, sabe? Colocando pão na nossa boca. Hoje a gente come comida, sim, ó. Mas antes era só o pãozinho, devagarzinho, que foi entrando. Faça isso, vai lá, vê devagarzinho. Né? Eles falam, vai ter o arrebatamento, vocês vão ser arrebatados. Não vai ser arrebatado.
Outra coisa, irmãos, essas aparições que tá tendo aí em Nova Jersey, que vai ser no mundo inteiro, é os anjos caídos disfarçados, que é um extraterrestre, que é ET. Meus irmãos, não caia nessa. Agora a gente entrou na era do engano. Você entendeu? É na era do engano. Agora a gente tem que estar mais firme e forte. E uma coisa importante, meus irmãos. Faltando, como o nosso irmão pediu, faltando umas 2, 3 horinhas antes da gente partir, deixar os alimentos dos nossos irmãos, deixar uma carta explicando, escreve na parede, deixa a cartinha lá em vários lugares da casa, para que esses irmãos possam ver, que esse tempo todo a gente já falou para eles, mas eles não quiseram ouvir, mas que eles vão ter uma chance. E isso é o que importa, é essa chance que importa, né? Meus irmãos, eu sei que é difícil, é muita informação para vir na nossa cabeça de repente. Quanto tempo a gente ficou enfiado dentro do sistema religioso, né? Quanto tempo a gente ficou lá? E de uma hora para outra, pronto, vem tudo isso na nossa mente. É um pouco assustador. Mas, irmãos, vão devagarzinho, sabe? Se vocês ainda têm dúvida, não participam dessas igrejas. Ficam dentro da sua casa, faz o que o Messias falou, entre dentro do seu quarto, ora em oculto que eu te ouvirei, né? Que o Pai vai te ouvir. Não seja que nem os hipócritas que vão nas praças públicas, né? E começam a gritar, Senhor, Senhor, e aí? Então, esses aí, o Pai, ele põe para fora. Você entendeu, meus irmãos? Tempos difíceis estão chegando. Se preparem, não tenha medo, porque a gente tem o Pai e tem o Messias. E vamos levar a verdade, sabe, para quem a gente puder, o máximo de pessoas que a gente puder, porque, infelizmente, o sistema religioso enganou a multidão, sabe? E agora está chegando um tempo que aqueles que não acordarem, o preço vai ser outro, né? O preço vai ser outro. Então, meus irmãos, eu vim aqui mais para falar do nome, né? E de falar para os irmãos, armazene os alimentos. Ó, naqueles armazéns, aquele vídeo que eu fiz do armazenamento, eu falei sobre guardar algumas coisas em potes de vidro. Vocês também podem fazer potinhos daqueles com geleias de morango, de abacaxi, de manga, de goiaba, do que vocês quiserem, porque um docinho também é bom, ele dá uma energia para aqueles que precisam caminhar, né? Então, o que vocês puderem armazenar, que nem eu armazeno feijão, arroz, macarrão, óleo, né? Tudo em garrafinhas PETs, né? Porém, meus irmãos, podemos deixar assim, bolachas, miojos, algo que eles possam comer assim de imediato, que não tenha tanto trabalho. Mas se eles forem ficar alguns dias num determinado lugar, dá tempo de colocar dois, não vai ter luz, não vai ter água, a não ser as que nós deixamos guardada, né? Não vai ter fogão, certo? Então é simples, eles vão colocar 2 tijolinhos ali, põe uma madeira embaixo, taca uma panelinha ali, pronto, consegue fazer comida. Eu já fiz comida assim. Você entendeu? Consegue fazer comida. Então, nessa hora, eles vão ter que ser criativos também. A gente não vai poder deixar tudo de mão beijada, né? Eles vão ter que começar também a ver o que é bom. Primeiros socorros, higiene. É bom deixar. Porque o irmão machuca, sei lá. Você entendeu? Os que acreditarem vão ter seu corpo transformado. Vão embora. Mas os que ficarem, eu não sei se o pai vai deixar o corpo deles preparado também para aguentar. Eu não sei, a gente não sabe. Pais que vão ficar com criança, com filhos, irmãos, que usam, que depende de fralda descartável, depende de algo. Larga aí, meus irmãos. Compra um pacotinho disso. Mulher, se precisa de absorvente, eu não sei como é que vai ser. Se a cura vai ser isso, vai tirar também isso da mulher. Eu não sei, não sei. Mas prepara lá, deixa uma preparação básica, mas eficiente, que eles possam, sabe, usar, deixa fósforo, álcool, sei lá, alguma coisa que eles possam acender o fogo, né? Meus irmãos, muitas coisas a gente pode deixar preparado.
E de repente até nós, a gente não sabe se a gente vai pegar um pedacinho da tribulação, a gente não sabe. De repente uma coisa ou outra dificulta pra gente também, pra gente já ter em casa. De repente a gente não consegue ir até o mercado. A gente não sabe ainda, meus irmãos. O pai sabe de todas as coisas, mas se o irmão pediu pra gente fazer uma preparação, ele sabe bem o que ele tá falando, né? Bom, meus irmãos, o meu vídeo está compridinho, né? Mas eu vou parar por aqui, né? Mas eu vou deixar a descrição dos irmãos aqui no vídeo. Vocês entram nos canais e vão se alimentando. Por enquanto, meus irmãos, a gente ainda tem internet. Daqui uns dias a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então vamos se alimentar do verdadeiro pão e não ter medo. Simplesmente ter a fé suficiente que tudo de melhor vai acontecer com a gente, porque o Pai está nos protegendo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.